Pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo para mostrar o AutoCAD Civil 3D para quem quiser tentar gerar as curvas de nível por ele, e também mostrar aquele exercício que fizemos na última aula. Joguei ele aqui no Excel com aqueles dados que a gente conseguiu coletar na aula prática, no estacionamento ali, né, lá da quadra, com o azimuth que também foi coletado lá e as medidas coletadas lá. Então, na sala, o que nós fizemos? Né? Nós anotamos essas medidas, conferimos se a soma dessas medidas angulares, né, dos ângulos, dava os 540, que é a somatória de um pentágono. Como passou em 13 segundos, né, esse 13 segundos foi dividido aqui para cada um dos 5 pontos, deu 2, alguma coisa, 2,6, se não me engano. Aqui está arredondado para uma casa decimal só, né? Mas está automático, está formulado. O compensado, né, pegou esse valor e subtraiu esses 2,6 e teve um valor que agora, ao somar todos, dava 540 exato. A partir disso, utilizamos aquela formulinha naquela folha que eu passei para vocês para calcular de 1 em 1 azimuth, né, que é somar esse azimuth mais esse ângulo compensado e verificar se a soma é menor ou maior que 180 ou maior que 540. Se a soma for maior que 180, você subtrai 180 e pega o próximo valor. 204 mais 118 deu mais 180? Subtrai 180 e dá 142. Soma 142 com 68. Deu mais 180, subtrai o 180, dá 30. 30 mais 200 deu mais 180, subtrai 180 e dá 55. Depois a gente analisou o rumo, né? Cada um desses aqui está em um quadrante, então nós sabemos se está nordeste, noroeste, sudeste ou sudoeste. As distâncias foram computadas lá no local, só preciso somar tudo para utilizar esse perímetro na sequência. Calculamos as coordenadas x e y, utilizando a relação entre o comprimento vezes o seno ou cosseno dos nossos ângulos, né? O x a gente usa o seno e o y usa o cosseno, ok? Aqui é aquela correção. Por que correção? Se eu somar as medidas no sentido leste e somar as medidas no sentido oeste, esses valores deveriam ser iguais, porque, teoricamente, se não há erro, a mesma quantidade de caminho para o leste é o mesmo para o oeste, para você fechar um terreno, né? Um polígono fechado. Como há essa diferença, houve essa diferença tanto em x quanto em y, esse aqui é justamente essa diferença, né? A subtração desses dois valores. E esse valor ele é subdividido para todos os 5 pontos. Então, esse 0,0694 é a diferença, é o erro aqui, e esse erro foi dissipado aqui para os 5 pedaços. Então, cada pedaço aqui ficou com uma parte. Como calcular isso? Tinha naquele papelzinho nosso, é pegar esse 13, dividir pela soma desses dois e multiplicar por esse valor. Então, fica a parte correspondente ao 13, a parte correspondente ao 7 e assim sucessivamente. Com isso, a gente tem as projeções aqui, ó, corrigidas, ou seja, essas que estavam totalizando um valor maior vai subtrair cada um desses coeficientes, e essas que eram o oeste, que estava menor, fez foi aumentar para que eu tivesse o mesmo valor. Ó, tá vendo que os dois têm aí o mesmo valor final? Aqui, como está no Excel, ele arredonda certinho mesmo, diferente do que a gente fez à mão em sala de aula. Já o norte-sul, mesma coisa. Esse lado aqui, ó, deu 23,51, é maior que 23,47. Então, esses foram subtraídos do CY, enquanto esses aqui aumentaram o CY, para que ficasse idêntico o norte e sul. Depois a gente teve as coordenadas relativas, que é simplesmente repetir esses valores, né? Leste positivo, oeste negativo para x, norte positivo e sul negativo para y. E aí, o que a gente não tinha concluído, tinha até tentado calcular a área com os coordenadas relativas, dava errado. Por que que dava errado? Porque essas coordenadas aqui nada mais é do que os catetos, né? Esses eram só os meus catetos. Se parar para pensar, deixa eu abrir aqui um CAD aqui para ficar mais fácil entender.
Olha o que estava acontecendo, ó. Os valores que a gente estava utilizando, deixa eu diminuir aqui. Ó, os valores que a gente estava utilizando eram as coordenadas relativas, ou seja, a partir de um zero estava andando aqui para trás 13,6092 e subindo um y de 5,7625, como está ali na tabela. E essa era a linha do 1 para o 2. Depois, o próximo aqui era menos 7,28 e menos 16. Então, aqui, ó, 7,2808 negativo e 16,2504 negativo. E aí eu tinha esse próximo ponto. Vocês percebem que se aqui, ó, onde eu estou fazendo esse mais aqui, ó, se aqui é a minha origem, se aqui é a minha origem zero, esse ponto realmente tem uma coordenada menos 13 e mais 5. Porém, o próximo ponto aqui, que é o ponto 3, ele tem, ó, uma distância em x daqui até ali, ó, de 20,89 negativo. E em y, daqui até aqui, ó, ele tem 10,4879 negativo. Por que isso? Porque esse é o valor acumulado, o absoluto, e não é o relativo. A gente estava usando os catetos, por isso que não deu certo. Até porque o primeiro ponto, o ponto 1, se a gente parar para pensar, né, o ponto 1 aqui, ó, tem coordenada 0, 0. Ele é o primeiro ponto e aqui nos relativos não tem isso. Então, o que é feito? Eu copio esses dois primeiros e esse próximo eu somo menos 13 com menos 7, menos 20. Menos 20 com mais 5, menos 15. Menos 15 com mais 7, menos 7. Menos 798 com mais 798, zerou. O outro, mesma coisa, ó. 576 menos 16 dá menos 10. Menos 10 menos 7 dá menos 17. Menos 17 com mais 12, menos 5. Menos 5 mais 5, zerou. Então, realmente, esse, ó, tá vendo o que eu tinha comentado agora? O ponto 3 tem uma coordenada menos 28,9 menos 10,48. Então, essa é a coordenada correta, né? É a que a gente precisaria estar utilizando. E aí sim, eu calculo agora a área com essas coordenadas absolutas. Então, calculo aquela diagonal principal, né? Ó, cadê? Essa aqui é a distância, aqui, ó. Calcula a diagonal principal, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes o primeiro. E calcula o contrário, ó, diagonal secundária, 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 secundária. Soma uma, soma a outra, subtrai uma da outra e divide por 2. Essa aqui é a nossa área final, 207, ok? Então, a gente faz o cálculo da área com a coordenada absoluta e não com a coordenada relativa, ok? Então, corrijam isso aí para a gente chegar na área que a gente tinha encontrado no CAD de 207,97 metros quadrados. E aqui eu só anotei o tamanho, né, o comprimento de cada trecho. Vocês viram que a gente mediu no local, deu 14,76, mas corrigido deu 14,7789. 17,79 era a medida no local, 17,80 é a correção. Essa correção foi feita de que forma? Com as coordenadas relativas, que é o cateto x e o cateto y, o cateto oposto e adjacente, eu consigo encontrar a hipotenusa, né? Esse é o quadrado mais esse é o quadrado dentro da raiz. Eu tenho minhas 5 medidas ali, que não tem na nossa tabela, mas é importante ressaltar, porque é o comprimento realmente final do meu terreno fechado, corrigido, beleza? Então era para arrematar essa parte do coordenada absoluta. Agora, quem quiser trabalhar com o AutoCAD Civil 3D, conseguir baixar ele, trabalhar, como é que funciona? Quando você entra aqui, ó, o primeiro passo é trazer os pontos aqui pro programa. Então tem aqui um ícone pontos ou aqui pontos, você consegue criar pontos ou importar pontos. Então aqui, ó, se você clicar aqui, ó, em criar pontos, ele vai abrir um link a mais, onde você pode clicar aqui, ó, importar pontos. Ele abre aqui para importar. Se você clicar aqui no maisinho, você consegue ir lá no local onde está salvo seus pontos em TXT, que é um arquivo que eu passei para quem me pediu. Vou até tentar abrir aqui a parte, antes de ser pelo programa, só para vocês terem noção, olha lá.
Nesse aqui é um arquivo que sai lá do RTK. Sai o ponto, a coordenada norte, a coordenada este, a coordenada z, que é a altura, e aquela descrição que a gente colocou, meio fio e tal, aqui tem A e meio fio. Então eu tenho todos os meus pontos aqui salvos, né? Foram 368 pontos, então ele está salvo em TXT. Eu tento importar ele aqui. Só que o que acontece? Quando você tenta importar ele dá erro. Por que ele dá erro? Porque eu preciso fazer uma configuração no AutoCAD Civil 3D primeiro. E essa configuração tem que ser feita toda vez. Não é você configurar e nunca mais dar erro. Não. Você vai ter que toda vez vir aqui ó, em Settings, Configurações, Configuração de ponto, vir aqui em configuração do formato dos pontos, abrir aqui, e escolher, por exemplo, qual que é o formato que a gente irá trabalhar. Por exemplo, eu trouxe para vocês ó, o nome do ponto, o norte, o oeste, o Z e a descrição. Então, nessa ordem aqui. Tem vezes que a gente pode exportar ao contrário, o oeste primeiro, o norte depois, tem vezes que não leva a descrição, tem vezes que não leva o Z. Então, o que eu exportei lá foi o nome do ponto, o norte, o oeste, a altura, né, a altitude e a descrição. Então, eu vou usar isso. Então, eu vou dar 2 cliques nele aqui. Outro, né? Aqui tem espaço. E esse aqui é um outro tipo de delimitação, no caso a vírgula. Então, eu vou usar isso, ó. Só que com o norte primeiro. Cadê com o norte primeiro? Aqui. O nome do ponto, norte, este, Z, descrição, e não é espaço delimitando, é uma vírgula, alguma outra coisa. Então, vou dar 2 cliques aqui para abrir essa janela para eu definir o que é. Olha lá, ó, já está definido como vírgula, senão você colocaria vírgula aqui. Mas o que está dando erro no que a gente está fazendo até o momento? É aqui, ó. Tá vendo que ele mostra o número do ponto, o norte, o oeste, a elevação Z e a descrição, e só. Esse número do ponto não pode ficar como número, senão ele reconhece como número e vai dar erro, porque tem um P na frente. Então você tem que colocar como nome. Então muda para nome. Aí aqui, só para eu lembrar que eu criei uma nova formatação, um novo formato, vou colocar aqui, ó, name, só para lembrar. Ou daria seu nome, ou o que seja, ou ARP, só para lembrar que esse é um arquivo salvo agora para receber a primeira coluna como um nome. Então, ok, pronto. Agora sim eu vou importar o ponto, vocês vão ver que não vai dar erro mais. Se eu vier aqui, escolher aqui, ó, e trazer, ó, e deu um Vzinho, e ele já reconheceu que a única situação que caberia na nossa situação é o nome, o norte, o oeste, a elevação e a descrição de todos os pontos que a gente tem. Com isso eu posso dar um ok. Ok, ok. Aí todos os meus pontos vão ser importados para cá. Aguardo um instante. Tentar centralizar aqui. Olha lá, centralizei igual no AutoCAD normal, Civil 3D é a mesma coisa, você dá 2 cliques com um scroll, né, com a bolinha do mouse, ele centraliza aqui os nossos pontos, ó, tá vendo os nossos pontos? Agora eu tenho que gerar a curva de nível. Como eu faço isso? Vou voltar aqui, ó, para minha janelinha de projeto. Não vou mexer com ponto mais, vou mexer com superfície. Aqui em superfície, eu tenho aqui, ó, superfície style e tudo mais, só que está em configurações. Eu não vou editar nenhuma configuração. Normalmente ela já vem configurada. Se quiser, só no máximo eu clico aqui nas configurações para ver aqui, ó, se tem a nossa configuração mais comum, que é de 1 em 1 metro e a cada 5 metros uma cor diferente. Então tá ok. Eu vou voltar aqui, ó, para Prospector, que é o local onde eu lanço os pontos ou mexo com a superfície, não é na configuração, Prospector. Eu venho aqui em superfície, né, superfície, e aí eu venho e clico aqui, ó, em criar uma superfície. Aí, ó, tá vendo que já tá aqui, ó, configurado no que eu gosto, que é a curva de 1 em 1 metro e 5 em 5 metros, uma cor diferente. Poderia cadastrar de meio em meio metro, você ia lá nas configurações e cadastraria. Não é o caso aqui. Então, ok, já está configurado. Ele vai ter criado essa superfície, ó, e agora eu vou clicar com o botão direito aqui e vou clicar aqui, ó, em propriedade de superfície. Tá vendo? Tá tudo ok, não tenho o que mexer, tá perfeito. E eu vou clicar no maisinho, vou aqui em definição e vou aqui, ó, grupo de pontos. Eu quero quais pontos que eu quero gerar minha curva de nível, minhas curvas de nível. Então eu vou dar 2 cliques aqui nos pontos, ou botão direito, adicionar, e eu vou clicar em todos. Eu quero todos os pontos servindo de base
para gerar a curva de nível. Aí eu vou aplicar e dar um OK. Aí gerou as curvas de nível. Então gerou todas as curvas de nível aqui. Com as curvas de nível gerado, você só precisa exportar, né? Então você poderia vir aqui em File, exportar, exportar em DWG 2010, qualquer ano aqui, vai abrir os AutoCADs novos que vocês têm. Então cliquei aqui, ó, e eu vou salvar aqui no desktop, ó, como curvas de nível ARP 2024. Salvei ali. Pronto, salvo aí, eu posso abrir ele no AutoCAD convencional. Então, no meu AutoCAD normal aqui, ó, eu posso vir em abrir, vou lá no desktop, escolho esse arquivo que eu acabei de salvar. Cadê o arquivo aqui? Curvas de nível, RP 2024. Ele vai abrir as curvas de nível. Abre as curvas de nível e abre o centro de cada uma dos nossos pontos. Então, se você copiar isso aqui e colar isso aqui lá naquele arquivo que tem as quadras, que tem as ruas, você consegue sobrepor um ao outro e ter suas curvas de nível prontas para editar, colocar qual é a altura de cada uma e dar aquela configurada e organizada final. Beleza? Então era mais para mostrar a facilidade aqui do AutoCAD Civil 3D. Eu não tinha instalado, instalei só para poder mostrar para vocês, né? Porque normalmente está instalado no computador lá da empresa. Então aqui ficou fácil de vocês entenderem. Tranquilo?